Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark, hoje é motivo de grande felicidade a gravação desse programa, porque eu tenho o privilégio de ter aqui à minha frente ninguém menos do que Pedro Bianco, que é fundador e CEO da Dançar Marketing. Talvez você não conheça o Pedro, mas o Pedro, ele realizou algum dos maiores eventos que unem a arte e a música com o marketing nesse país. Seguramente o Pedro, ele tem uma importância enorme para o mercado, assim como o querido Roberto Medina tem nos trabalhos que ele fez. E hoje a gente vai contar essa história extraordinária. Então, Pedro, eu queria agradecer demais mesmo a sua Nossa, participação eu que hoje. agradeço. Uma honra para mim estar aqui com você, Fábio, na academia. Nossa, quantos anos. Vamos começar esse papo, Pedro, contando para as pessoas quem é o Pedro, né? E aí, conta a história tal como eu a conheço, desde quando começa essa história do dançar com o marketing. É, na realidade, o período todo é uma grande viagem, né, no tempo. Quando eu comecei, né, eu estava num TCC de faculdade e fiz propaganda e fiz também jornalismo. E o segundo momento era o jornalismo e a gente tinha um grupo e a gente criou uma revista de dança, porque tinha um grupo de meninas que trabalhavam, que estudavam lá, e o grupo 99% era menina, só tinha eu de menino. E naquela época a gente pensou em fazer e planejar um lançamento de uma revista no mercado. Isso foi em 1981. E aí a gente criou uma revista que fosse para a dança, né? E fomos pesquisar e fomos desenvolver o projeto ao longo daquele ano. E, enfim, apresentamos o projeto no final do período de TCC e aí aconteceu a mágica da Dançar, né? Da revista Dançar. E nesse momento todo mundo passou de ano, tal, até logo, tal. Mas uma das pessoas que trabalhavam lá era minha namorada, que cuidavam junto do grupo, né? Que a gente se formou junto, tal. E ela gostava muito de balé. E ela, pô, vamos fazer vamos continuar essa revista, vamos fazer isso acontecer e tal. E aí eu falei, tá bom. Só que a gente não tinha recurso naquela época nenhum, né? E a gente começou pela coisa mais básica possível. Criamos uma camiseta que já estava dentro do plano de trabalho do TCC. A camiseta dizia assim: não pendure suas sapatilhas, assine a revista Dançar. E aí a gente começou a ir em lugares onde tinha eventos de balé nos teatros e começamos a conhecer as pessoas e os grupos, tudo que apareciam, a gente ia fotografando, fazendo matéria e já vendendo as camisetas na porta do teatro. Com isso daí, a gente conseguiu ter o conteúdo para colocar na revista no primeiro momento. E depois nós começamos, fizemos um boneco e começamos a levar isso daí nas escolas. E esse boneco tinha espaços de propaganda e com isso a gente foi vendendo as propagandas. Aí compramos o papel, com o dinheiro do papel a gente foi trabalhar à noite na gráfica para fazer a impressão da revista, era tudo pestap, era uma, era artístico o negócio, tinha que desenhar, era uma coisa muito, hoje em dia as pessoas nem imaginam que existia isso, né? Então, hoje é tudo computador, é tudo fácil. Então, naquela época não, você tinha que fazer uma página, era uma página criada com nanquim, e você tinha que fazer o pestap, uma série de coisas. E aí, depois da revista pronta, a gente começou a vender as assinaturas, e essas assinaturas foram crescentes, e a gente sempre ia na porta dos teatros. Com isso, a gente conheceu todos os críticos mais importantes da dança na época, que começaram a querer escrever na revista. E aí começaram a escrever na revista. Aí a gente conseguiu, em 2 anos,
que todos os críticos de dança, seja do Estadão, da Folha, do Jornal do Brasil, né, do Globo no Rio, os principais jornalistas da Veja, João Cândido Galvão, José Faro, Luiz Sorel, enfim, uma quantidade grande de críticos escrevendo gratuitamente os conteúdos, e com isso daí a revista criou um outro olhar para as pessoas. E isso foi crescendo até que um dia eu estava num congresso no Rio de Janeiro e conheci o pessoal da Souza Cruz, que obviamente não, eu não podia deixar de vender uma campanha para eles. Vendi lá uns anúncios tal para a Souza Cruz. Eles tinham um projeto junto ao Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com a Dala Mascar, e aí a gente construiu uma ideia de dar continuidade nesse projeto, e era um selinho de uma gravatinha chamado Projeto Calton. E aí foram grandes montagens, e a gente divulgava essas grandes montagens da Film HD, Don Quixote, enfim, Copélia, vários balés lindos e maravilhosos que a gente não vê mais hoje no Brasil. É raro isso. E aí com isso, eles nos procuraram alguns anos depois, já em 86, eu acredito, para que a gente fosse desenvolver um projeto para eles de uma revista que falava sobre música. E a gente criou uma ideia de uma revista. Essa revista se tornou uma revista do Free Jazz. Com isso daí, logo depois veio o Carlton Dance e o Hollywood Rock. E aí eles nos contrataram para que a gente começasse a construir conteúdo para esses projetos impressos e serem distribuídos gratuitamente, no caso do Free. No caso do Carlton Dance, a nossa equipe de curadoria que escrevia na revista indicava os grupos pós-modernos, e aí foi construído com isso, com outros produtores, o Carlton Dance, e depois o Free Jazz, primeiro o Free Jazz, depois o Carlton. E eu também comecei a fazer captação de recursos, e com isso daí eu levei para Souza Cruz praticamente 30% do gasto de todos os eventos que existiam. Então eu alocava, ia na BASF, na, sei lá, seguradoras, ia bebida, e a maioria dos clientes faziam parte das agências onde a Souza Cruz tinha conta. Então a Souza Cruz naquela época indicava: Pedro, vai falar com o cara com o Nizam, que está cuidando da Valizer na W Brasil, vai falar com sei lá, com outra pessoa que cuida com o Alex, que cuida da Coca-Cola. E eu ia lá, fazia, e aí eles falavam: tá bom, Pedro, não queremos só um anúncio aqui, nós queremos uma campanha, nós queremos estar dentro do projeto, quero ter marca na campanha. Aí eu criei uma ideia de como seria eles sendo coparticipante desses projetos. E era sozinho, não tinha ninguém fazendo isso, era só eu. Então, naquele momento, a gente construiu um negócio que se chama patrocínio, copatrocínio, name rights, foi tudo naquele momento, naquela fase de 88, 90, nessa época. E outros produtores, e aí eu fiz isso também para Hollywood Rock, participei do acordo de milhões. Eu trabalhei para a Souza Cruz durante 20 anos, até os anos 2000 e 2001, até virar a lei a lei contra o cigarro, o uso de cigarro e tal. E eu mudava assim, várias pessoas, mas eu detinha uma área que era uma área comercial, atrelada ao conteúdo que eram desenvolvidos dentro das revistas, não só para o Free, mas também para o Carlton Dance. No caso do Hollywood Rock, a gente comercializava, porque onde eu ia para vender já vendia os três juntos, enfim. E foi uma fase fantástica, que outros produtores do Brasil também começaram a me procurar para fazer os patrocínios dos outros eventos e tal. Quando foi em 91,
Eu já fazia 9 anos a revista Dançar, a gente tinha aproximadamente 10 mil assinantes, era muito legal, era divertido e tal. E aí recebi um briefing da GC Lever, na época, era GC Lever ou General Lever, para construir um projeto chamado Concertos de Vinólia, que eu denominei como Concertos de Vinólia, que eram grandes orquestras excursionando pelo Brasil. E eu falei, pô, eu não faço isso. Mas aí eles falaram para mim, olha, Pedro, a gente não é que a gente não quer que você faça, a gente está interessado em desenvolver isso daí. Você pode construir isso daí para gente? Aí eu criei o projeto, desenvolvi o projeto como um todo. E nesse meio tempo, eu apresentei a ideia e eles gostaram, falaram, é isso aqui que a gente quer. Você pode fazer isso? Eu falei, olha, eu tenho um contrato com a Souza Cruz que eu não posso trabalhar para nenhuma outra empresa. Naquela época, existia muito isso, sabe? E aí eles falaram, tudo bem, chama a Souza Cruz aqui. Aí eu chamei a Souza Cruz e a gente fez um acordo na época que eles queriam que eu realizasse esse evento e a Souza Cruz falou, se o Pedrinho realizar esse evento, ele precisa parar um dos eventos que ele faz para nós. Ou ele para a revista, ou ele faz... Aí eu optei em fazer um livro de 10 anos da revista Dançar. E neste momento do livro de 10 anos da revista Dançar, eles foram patrocinadores do livro para poder viabilizar esse 10 anos de revista. E nesse momento eu fiz uma carta para os assinantes dizendo que eu ia parar um pouco aquele ano para buscar outros conteúdos. E todo mundo concordou, não teve uma reclamação dos 10 mil assinantes, foi tudo maravilhoso. E eu desenvolvi e criei e trabalhei para a GC Lever também, com um contrato assinado sendo a Souza Cruz anuente desse projeto. E foi um dos projetos de música clássica mais importantes do Brasil. A gente pegava de Recife e ia até Porto Alegre com uma orquestra de 120 músicos, 100 músicos, apresentando vários open airs pelo Brasil inteiro. Foi ali que criou-se a Dançar Marketing. E aí a editora ficou meio quietinha, e que embora ela também tinha o nome de Editora Dançar, né, chamada Dançar Empresa Editorial de Comunicações Limitada, e foi mudado para Dançar Marketing e Produções. E aí a gente começou a fazer esses projetos, fizemos 4 anos ou 5 anos para a GC Lever. Então tinha um calendário anual, né, os eventos que eu começava, fazia para a GC Lever, depois a partir de abril era só Souza Cruz até o final do ano. E isso foram alguns anos e conheci um monte de gente, conheci o Brasil inteiro, não só através da revista, mas dentro da revista Dançar, voltando um pouquinho, nós precisávamos, tinha uma necessidade de divulgar e aumentar o número de assinaturas. E eu criei vários eventos pelo Brasil, denominando eventos como o Festival de Dança de Joinville, foi criado por mim em 1983, com a Casa de Cultura de Joinville. Depois também participei e implementei o ENDA, Encontro Nacional de Dança Amador em São Paulo. Ajudei no desenvolvimento da Oficina Contemporânea da Bahia, naquela época, o Ciclo de Dança no Recife. E esses movimentos reuniam vários grupos de balé, de dança. E ali é onde eu comercializava as assinaturas. Isso é que me deu uma sobrevida muito grande, porque tinha esses eventos que eram criados, eram praticamente gratuitos. Não tinha cobrança de ingresso. O primeiro grande evento que veio com cobranças de ingressos eram aqueles eventos que tinham megas estruturas e também os festivais de dança que vieram, como o Carlton Dance, que foi um festival internacional que agregou muito a área da dança no Brasil. E isso daí eu naveguei durante 10 anos, de 82 a 92, com bastante profundidade, aderi em todos os sentidos, em todas as áreas do balé,
conheci praticamente que os maiores coreógrafos, os maiores bailarinos e bailarinas, conheci todas as pessoas naquela época que podiam falar e que eram importantes, desde Baryshnikov, Nureyev, logo no começo da carreira, da minha carreira, eu entrevistei o Nureyev, foi muito interessante. São personalidades que marcaram minha vida de uma forma bem ampla. E de lá para cá, a gente começou a desenvolver projetos proprietários para diversas empresas no Brasil. Aí, obviamente, com o cancelamento da Souza Cruz na mídia, acho que em 2000, foi 2000, 2001, a gente já ampliou para outros clientes, como a Avon. Criamos um projeto para a Avon chamado Avon em Mini Concert, que era um projeto de uma orquestra de mulheres que tinha que valorizar a mulher. Então, criamos uma orquestra de mulheres. Nós excursionávamos com essa orquestra de mulheres, convidava artistas internacionais, Kirite Kanawa, outras personalidades que poderiam participar, não me lembro agora, acho que foi a Kiri, foi quem mais que foi? Nem me lembro mais. Foram tantas sopranos que a gente trouxe ao longo de 10 anos desse festival, desse evento. Foi um evento anual muito sério para valorização da mulher. De 1994 ou 5, mais ou menos, foram até 2005, forte. Era um investimento forte, todos lastreados em lei de incentivo. Deve ter um resultado incrível, né? Até hoje isso daí está no meu portfólio. Tanto o Concerto de Vinólia como o Avon Mini Concert foram dois eventos de largada que foram muito importantes para o meu aprimoramento na área de produção, do entendimento de como a gente fazia marketing integrado, porque o que a gente aprendeu na Souza Cruz, a gente replicou e replicava a cada momento, principalmente quando se tratava de integração de marketing e unificação de marcas, como a curva de comunicação tinha que ser direcionada ao público. Tudo isso a gente era muito treinado dentro da Souza Cruz. Foi uma grande escola, cara, uma grande escola. E as pessoas eram maravilhosas, elas queriam realmente... Era uma época que as empresas olhavam os seus fornecedores e queria que os seus fornecedores crescessem. Diferentemente de hoje, que acho que as pessoas querem que o fornecedor se mate, estrangule pela verba pequena que tem para fazer um monte de coisa que não existe. Antigamente não era assim. Antigamente, se você precisava de alguma coisa, essa coisa era dada para você e você tinha que trazer o resultado daquilo. Então, o crescimento, acho que da Dansar, naquela época, se deu 99% em função da ajuda e dessas empresas, principalmente Souza Cruz, Gessilevre e Avon, que foram uma consequência da outra no impulsionamento e enriquecimento. E também a gente devolvia isso à sociedade de forma enorme, né? Todos os eventos da Gessilevre era gratuito, todos os eventos da Avon eram gratuitos, tinham 100 mil pessoas, 50, 70 mil pessoas, isso era no Brasil inteiro, e a gente multiplicava a comunicação da forma mais eficiente possível no país. Então era muito legal, transmitia, já existiam as transmissões de rádio, TV, que a gente fazia pela Band, pela Cultura, e isso foi trazendo uma bagagem muito grande para aquela década, né? Em paralelo a isso, a gente tinha também as necessidades do apoio do governo. Em 1987, o José Sarney, na presidência, elegeu uma área da cultura como sendo uma área para benefícios fiscais. E a Dansar foi uma das contempladas nisso. Quando já entrou
o governo Collor, ele acabou com essa lei e estabeleceu a Lei Rouanet, onde a gente foi chamado, inclusive, e a revista Dançar, na época, publicou na íntegra a Lei Rouanet para todas as pessoas e divulgamos isso amplamente em todos os caminhos que a gente tinha, nas escolas, nos festivais, uma divulgação ampla até ser feita a implantação e regulamentação da Lei Rouanet. E aí, a partir daí, a gente, não só nós, mas o Brasil inteiro começou a utilizar esse benefício fiscal, as empresas, e isso foi um momento que a gente vivenciou toda a evolução da Fundacem para a Funarte. É, é, Existiam órgãos públicos que incentivavam a cultura brasileira e a gente era muito próximo a eles. Hoje em dia não tanto, porque a coisa cresceu de uma forma bastante diferenciada, o envolvimento da cultura com a política, e aí é uma coisa que não, não cabe a mim falar agora, mas foram momentos interessantes dentro desses anos, a gente conseguir vivenciar e conhecer que é realmente quem desenvolveu e quem preparou a cultura nesse país. Eu participei dos primeiros momentos do Rock in Rio, da primeira edição do Rock in Rio. Eu tive presente, conheci o Roberto, óbvio. O Fabinho falou agora do Roberto. Claro, o Roberto é uma sumidade nisso, mas conhecemos. Eu era para ser que iria comercializar, eu não pude por causa do contrato da Souza Cruz, não foi permitido a mim a comercialização. Mas, enfim, esse é um momento importante assim que a gente pode dizer da evolução e do meu conhecimento dentro do mercado no início. Foi mais ou menos isso, Fabinho, que foi o que aconteceu desde 1991 até eu me formar em 81, quer dizer, o início da revista Dançar em 82, até a criação da Dançar Marketing de produções em 1992. Esses vieram fazendo um projeto atrás do outro, né? Uma loucura. Daí aí a gente veja bem, o que acontece com isso? Naquela época, as empresas queriam desenvolver dois caminhos. Conhecer sobre o início dos anos 2000, era conhecer sobre qual seria a possibilidade de benefícios fiscais. E a outra área, como implantar isso a favor das empresas. Aí nós começamos a dar consultoria para essas empresas, demos para a Ambev, para a Nestlé, para a Volkswagen, para a IBM, para muitas empresas. A gente prestou consultoria ao longo de pelo menos uns 10 anos, explicando, conduzindo eles a como direcionar a sua verba, não só de lei federal, como aqui também tinha uma lei do ISS muito boa. E aí era a Lei Mendonça, era muito legal, essa lei caiu. Não existia a lei do PROAC ainda, do ICMS, mas aquelas duas leis já davam para eles trabalharem bastante. E no paralelo a isso, a gente construía e levava alguns projetos para algumas empresas, das quais nos pediam. Então, criamos projetos para a Volkswagen, para a IBM, né? IBM Festival, Volkswagen, criação teatral Volkswagen, viagem Nestlé pela literatura, HSBC Music Series. A gente criou 38 projetos anuais proprietários. Então, assim como existia o Carlton Dance, o Free Jazz, o Hollywood Rock, a gente implantou e aprendeu a como otimizar os recursos atrelados à comunicação de marketing. E aí os projetos proprietários tiveram, naquela década, no início dos anos 2000, uma força gigante, porque você comunicava com a marca do projeto e se beneficiava de leis de incentivo. Obviamente tinha as suas regras, as suas travas, mas a comunicação
que eram os clippings de qualquer tipo de evento que você fazia, como foi concertos de Vinólia, Avon Evening Concert, e outros tantos que a gente, American Express Live Sound, Dupont Basic Sound, e a gente tem mais ou menos uns 38 projetos construídos, AstraZeneca, Viva Cultura, construídos especificamente para os clientes, feitos sobre on-demand, sobre demanda. E isso daí era muito legal porque você conseguia entender o que a empresa queria, como a empresa gostaria de ser vista no mercado, e a gente pegava essa ideia e transformava isso em algo cultural dentro do segmento específico de cada empresa. Então, tipo, a Nestlé queria trabalhar com literatura, então a gente construiu um projeto de literatura. A Volkswagen queria trabalhar com teatro, nós construímos uma para teatro. O HSBC queria fazer música, a gente desenvolveu música. Então, foram vários segmentos da cultura que nós conseguimos aderir e avançar para essas empresas, e esses projetos ficaram 10, 12, 15, 17, 18 anos, como é o caso do AstraZeneca conosco até hoje. Então, esse foi a parte mais importante da década de 2000. De 2000 para cá, as coisas começaram a mudar bastante. E aí, vamos falar um pouquinho então desses últimos anos. Seguramente mudaram bastante, mas vocês seguiram fazendo coisas absolutamente incríveis. Olha, a partir dos anos, né, quando começou 2010, assim, a gente já fazia muitos eventos. A ideia da Dansar, na realidade, minha pessoalmente, é que a gente tem que democratizar a cultura. Então, a maioria dos eventos que a gente fazia e levava para os patrocinadores com essas marcas, né, obviamente de name rights e tudo mais, eram entregas gratuitamente à comunidade e à sociedade. E isso era uma coisa, naquela época, nova, porque as pessoas não conheciam cultura, elas não conheciam, né, uma orquestra, elas não conheciam um grupo de balé ou uma história para ser desenvolvidas através de literatura. O projeto da Nestlé, Viagem Nestlé pela Literatura, foram para 19 mil escolas públicas durante 10 anos. Então, imagina esse processo todo ano acontecendo com um diário de bordo sendo desenvolvido pelas crianças, pelo professor, e tinha tinha uma rede de inteligência atrás disso, que a gente contratava para que isso tivesse adequação à grade curricular das crianças. Enfim, era muito interessante esse projeto. Então você democratizava a cultura, porque você levava livros da cultura brasileira para as crianças lerem e traduzirem para ganharem prêmios e uma série de coisas. E ao mesmo tempo você levava, por exemplo, para a Volkswagen, num quadrante no Brasil inteiro, teatro, puro teatro, grupos de teatro. A gente abriu um projeto era um concurso onde tinha grupos da favela do Rocinha, e a gente trabalhava dava aula para esses grupos, fomentava os grupos de teatro para que eles pudessem melhorar suas performances. E aí existiu, como curador, na época, o Abujanra, tinha também na época para teatro, na área da música, o Zusa foi um parceiro incrível da gente em muitos projetos. E assim a gente começou a desenhar e a levar a cultura para a sociedade em si, e não somente para a elite. Então a gente levava para a elite também, mas era só 10, 15% do projeto que chegava para a elite. O resto era tudo social. E isso aí levou a gente a um entendimento que realmente um país precisa conhecer sua própria cultura. E isso daí foi uma coisa muito importante na formação de vários profissionais que passaram pela Dansar.
Todos os profissionais até hoje que passaram pela Dançar, eles têm essa característica desse tipo de visão. Obviamente, depois desse processo como um todo, vieram as grandes concorrências. Começaram a ter muitos concorrentes querendo, porque o mercado começou a ver que aquilo poderia ser uma coisa interessante. Então vieram concorrentes de todos os lados, não só concorrentes atuais, como também concorrentes que vieram de fora. Até mesmo a parte de museologia, os museus, as faculdades, as universidades, todo mundo queria fazer cultura a qualquer preço. E aí foi uma época bem interessante do país. E obviamente, os fornecedores, os insumos para uma condição melhor, LEDs, luzes, som, tudo começou a ser montado e ficando mais profissional a cada momento. Agora eu queria falar um pouquinho, Pedro, sobre os projetos mais recentes, né? Eu acho que tem dois pilares aí que são muito importantes. Primeiro, esse projeto incrível que você criou para o blues e que depois acabou agregando o rock na história, né? Que o blues, que é um estilo musical que não era, vamos dizer assim, um mais específico e que você acabou dando a possibilidade dele abranger uma quantidade muito grande de pessoas. Depois você acabou agregando o rock e você já vem fazendo esse evento há mais de 10 anos, o que é sensacional. E depois também pedi para você contar um pouquinho dessa tua relação linda com o Bocelli, né? Que transcende a relação de eventos e profissional, é um amigo teu. E das coisas incríveis que você tem feito, obviamente, você acabou de trazer ele aqui. A gente tem o privilégio de falar com você logo após a vinda dele desse ano para 2 shows no Pacaembu e esse evento maravilhoso que você realizou da Árvore ali na Charles Miller. Então eu queria que você contasse um pouquinho desses projetos mais recentes da Dançar. Tá. A gente viu há 13 anos atrás uma oportunidade de realmente criar um festival que pudesse ser um festival, não um mega festival, mas um festival mais intimista e que pudesse levar a história da música, na realidade, para as pessoas. E aí a gente pensou, qual o tipo de segmento musical que traz uma evolução de ritmos musicais? E aí a gente pensou no blues. Porque na realidade o blues ele vem numa crescente, depois veio o jazz, partindo do blues veio o jazz, partindo do jazz veio o soul e veio o rock. Então, hoje, qualquer pessoa, qualquer músico sabe que a base para esse segmento musical é o blues. E aí nós começamos a trabalhar e criamos um festival chamado Best of Blues and Rock. Best of Blues, inicialmente. E aí esse projeto, eu chamei alguns artistas de blues, e fomos internacionais, claro, e fomos apresentar. A gente, não sei se comentei aqui, a gente tem um escritório em Los Angeles, já antes era em Nova York, na época de 2000 eu abri um escritório em Nova York e ali na Quinta Avenida ficamos com ele durante muitos anos. Depois nós mudamos para Los Angeles, 3 anos antes da pandemia. E depois, quando veio a pandemia, eu resolvi não dar continuidade nesse escritório. Mas a gente tem a equipe que hoje em dia trabalha em home office de lá. E durante esses anos todos, todos os artistas que a gente traz para o Brasil, eles são via a nossa filial nos Estados Unidos. A gente dificilmente compra artista internacional que não seja diretamente através dos nossos escritórios lá fora. Não só artistas europeus, como também artistas americanos. E naquela época a gente resolveu, então, conversar com alguns artistas de blues e trouxemos Buddy Guy, trouxemos John Lee Hooker. Não, John Lee Hooker já foi anterior a isso. Trouxemos
Vários artistas, eu não estou bem lembrado agora também, né? Minha idade já não dá mais para isso. Então, mas trouxemos bons artistas, trouxemos Jeff Beck, trouxemos é, o Dr. John, trouxemos vários nomes que foram para o primeiro festival há 13 anos atrás. E fizemos dentro de um teatro, no WTC, uma coisa bem intimista. E foi um sucesso aquilo. No ano seguinte, a gente replicou lá e vimos que ali já ficou pequeno. E a gente saiu de lá e resolvemos ir para um lugar maior. E nesse meio tempo surgiu o patrocínio da Samsung para o projeto, como Name Rights, Samsung Best of Blues, e que nos acompanhou até a pandemia. E aí nós, com esse patrocínio, a gente desenvolvia eventos baseado na nossa escola, na nossa academia, que era eventos gratuitos. E a gente forneceu São Paulo, Rio, em vários lugares do Brasil, a oportunidade desses artistas, vários artistas enormes, né, Rich Sambora, já nem sei, mas são tantos nomes, que passaram pelo projeto e foram apresentados em vários lugares gratuitamente. E o projeto cresceu, ele teve uma característica bonita do crescimento dele ao longo desses anos. Aí veio a pandemia, a Samsung caiu fora, justamente perto dos 10 anos do projeto. E aí eu resolvi falar, não, vamos continuar o projeto. Só que agora a gente não pode mais ser gratuito, tem que ser pago. Aí a gente, obviamente, desenvolveu 3 dias de festival para comemorar os 10 anos e fizemos com cobrança de ingresso, preços reduzidos, mas cobrança de ingresso. E, obviamente, no começo as pessoas reclamaram um pouco, mas logo em seguida as pessoas começaram a comprar e o projeto foi sensacional nos 10 anos. Em 2000 foi 23 isso. Aí em 24 a gente voltou novamente com o projeto, fizemos novamente no Parque Ibirapuera, com cobrança de ingressos, e o ano passado a gente fez também foram 2 finais de semana. A gente trouxe alguns artistas do ano passado bastante icônicos, foi muito bacana. Inclusive nomes antigos da música, de Purple, Alice Cooper, mas também trouxemos Richard Ashcroft, que é um nome importante que nunca tinha vindo para o Brasil, acabou de abrir o show do Oasis. Trouxemos como é que chama ele? O David Matthews, você foi no show. E então, o que acontece? O projeto caiu na graça do público paulista, porque são grandes artistas fazendo projetos mais intimistas para as pessoas, né? 5, 10, 15 mil pessoas no máximo ali no parque, no inverno, e que criou um selo até que a Veja mandou para nós como sendo o terceiro festival mais amado do paulistano. Perdemos só para o Lollapalooza e para o The Town. Isso para nós foi uma mega surpresa, porque é um projeto que a gente faz por amor, por carinho. Até então, nesses últimos 3 anos, os patrocínios são pequenos e a maior parte vem da receita de bilheteria e do fluxo de caixa dos eventos que a gente faz ao longo do ano, que a gente usa para poder viabilizar esse projeto. Mas é um projeto que promete muito, e a ideia é não só fazer em São Paulo, mas levar esse projeto para Portugal, né, levar ele para outros Estados Unidos. A gente tem as marcas registradas desse projeto. Ao longo do tempo, a gente ampliou do blues para o rock, então não só blues como rock, e aí a gente trouxe artistas mais voltados ao rock, como eu falei alguns nomes aqui, Zakk Wylde veio também. Enfim, foi bastante interessante toda essa trajetória do Best of Blues. E aí Best of Blues and Rock hoje, ele
A ideia é fazer o ano que vem. Nós só estamos dependendo aí de algumas confirmações. Os artistas vão manter a mesma qualidade que sempre mantivemos, um line-up bacana, para um público mais maduro, não só, embora um público família, mas um público maduro. Isso é importantíssimo. E o resultado desse projeto tem se estabelecido muito por conta disso, né? Você não é um festival da molecada, mas você encontra jovens que se interessam por esse Todas as idades, né? é muito interessante esse projeto. Por outro lado, a gente tem uma, como você falou, a gente realmente, como eu trabalhei muito com música clássica durante muitos anos, trouxe, eu trouxe Pavarotti em 91 para o Pacaembu, trouxe, a gente trouxe vários artistas da música clássica, orquestras e Johann Strauss de Viena, trouxemos Sinfônica de Berlim, trouxemos a Johann Strauss, sei lá, tem a Filarmônica de Moscou, trouxemos várias orquestras e tínhamos muita intimidade. Em 2009, eu acredito, 2008, a gente resolveu mandar um material para o Bocelli perguntando se o André Bocelli queria fazer um concerto no Brasil e fomos lá conversar um pouquinho sobre isso com eles. Eles adoraram a ideia e a gente começou uma relação de trabalho que foi em 2009. A gente fez um grande concerto open air, gratuito, no Parque da Independência, que foi icônico. Naquela época não existia uma lotação e uma capacidade enorme para a gente não imaginava nem né, que iria lotar. Imagina a lotação que teve em volta do Parque da Independência e ficou marcado isso na história. Trouxemos ele depois novamente em 2011 para um concerto para 200 mil pessoas para a Fiat em Belo Horizonte. Foi um dos maiores concertos que ele tinha feito até então. Foi um grande sucesso. Depois trouxemos ele para algumas ações pontuais, inauguração de alguns clientes que pediram com exclusividade ele, a gente trouxe. 2012, 2016, a gente fez o primeiro concerto dele no Allianz Parque, em 16, e uma seguida de uma tour para Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, enfim. Depois fizemos em 2018 uma outra tour enorme no Brasil inteiro. E nesse meio tempo, fizemos 24 e fizemos agora. Mas nesse meio tempo, a gente teve uma passagem com o Bocelli muito interessante, de uma relação diferente até com relação a áreas religiosas, a eventos religiosos. E eu sou muito católico, ele também, e a gente teve uma passagem onde a gente ficou muito próximo e se eu contar isso aqui vai demorar muito, então isso daí deixa para a próxima vez. Mas essa relação surgiu em 2016 no concerto em Aparecida do Norte, onde a gente fez o primeiro concerto sacro do Bocelli no Brasil para 100 mil pessoas gratuitamente em Aparecida do Norte. E isso daí foi uma coisa que mexeu comigo, acho que com ele, com as pessoas que estavam envolvidas. E nós resolvemos fazer o mesmo concerto em Fátima em 2018, em Portugal. E foi a mesma sensação. E cada apresentação a gente achou que tinha uma coisa atrás disso. Aí veio a pandemia. Muitas pessoas faleceram, minha mãe faleceu, muitas famílias perderam seus entes queridos, e a gente resolveu criar um projeto que pudesse homenagear essas famílias, que fosse num local onde realmente fosse uma das partes mais icônicas da, do catolicismo em relação à cura de pessoas.
E aí a gente resolveu fazer um concerto na Basília lá em Lourdes, na França. E esse concerto, ele foi denominado para as famílias que perderam seus entes queridos. E foi um dos concertos assim mais emocionantes assim que acho que eu acho que todo mundo que estava lá presenciou, porque foi na frente da Basílica, sabe? E assim, a gente tinha uma área onde a gente colocou a orquestra em frente à Basílica e os primeiros 5.000 lugares na frente foram destinados às pessoas com cadeirantes, com maca, doentes, em fases terminais. Então, foi assim muito emocionante isso, porque a primeira fila foi destinada justamente porque lá em Lourdes tem um hospital, então todo mundo do hospital desceu para participar. Então eram pessoas tomando soro que pararam ali para contemplar o concerto e o público ficou atrás, né? Devia ter mais ou menos umas 50, 70 mil pessoas ali e a gente até teve a gente filmou, levamos algumas pessoas daqui para fazer a filmagem, transmitimos o concerto para toda a França e de lá para a Europa. Foi um dos concertos assim mais emocionantes que nós vivenciamos juntos. E aí eu estava pensando sobre o Natal e veio a ideia de a gente criar um concerto de Natal. E uma oração para o Natal, para o nascimento de Cristo, para comemorar realmente aquilo que mais importa, não é só o Papai Noel ou a árvore, tem uma área dentro de nós que se chama esperança, solidariedade, e que no Natal ela flora mais por causa da proximidade da família. A gente tem uma coisa dentro do ser humano que é muito voltada a isso. E a gente pensou em construir um concerto de Natal com músicas natalinas. E esse projeto foi amadurecendo na minha cabeça e a gente denominou Natal para o Bem. E o Natal para o Bem é exatamente aquilo que a gente está escrevendo e o que a gente tem que fazer. Então, o que a gente pensou? Vamos construir um concerto com artistas nacionais, com a participação na segunda etapa só de Andrea Bocelli do concerto, e vamos fazer músicas de Natal que essas pessoas com orquestra, coral e oferecer para a comunidade gratuitamente. Vamos construir uma árvore de 20, 23 metros de altura na Praça Charles Miller, que era um lugar que a gente achou indicado naquele momento. Vamos fazer o concerto do Bocelli também dentro do estádio, então fica mais fácil, mais perto, e nos dias seguintes. Mas o mais importante desse processo foi o processo de doação das pessoas, doação para alguém. Então, nós falamos com a Cruz Vermelha se encarregou de arrecadar todos os benefícios, né? Brinquedos e tudo mais, alimentos. Criamos 3 categorias, criamos um site e as pessoas podem se inscrever, né? Mandando a sua doação, ou, se não quiserem doar nada, elas poderiam também ir ao concerto. Era só um controle de acesso e as pessoas poderiam, é gratuito. E o concerto foi maravilhoso, cara. Foi um dos concertos mais bonitos que a gente teve. Tanto é que o Bocelli gravou uma mensagem pro pessoal de Belém, que também tem um evento muito parecido com o nosso, que eu desconhecia. E ele gravou uma mensagem para eles no palco do Natal para o Bem, para eles em Belém, e foi mandado imediatamente, que a gente mandou ao vivo, e transmitido pela Bandeirantes e tal. E esse projeto é um projeto que a gente quer consolidar ele todo ano a partir de agora, porque é um projeto que a gente está vendo que leva o benefício não só à sociedade
e através da televisão, do rádio, dos órgãos de comunicação chegarem até as casas das pessoas para se prepararem para o Natal, um Natal de esperança, um Natal de confraternização familiar, mas também de doação para aqueles que não têm essa possibilidade, não têm condições financeiras de ter um presente, comprar um presente para uma criança ou nesse sentido, ou ter alimentos em casa para ceia de Natal. Então, obviamente, a gente não vai conseguir atender a todo mundo, mas uma grande parte a gente já está arrecadando e vai ser feito isso daí após o dia 15 até o dia 21, para as famílias carentes através da Cruz Vermelha. Então é um projeto maravilhoso assim que a gente quer continuar para eternamente. Queremos fazer sempre que puder, porque eu acho que isso ajuda as pessoas também. Então acho que fazer marketing não é só benefício pessoal, é um benefício para a sociedade onde a gente vive. Fazer cultura e levar o bem faz parte do ser humano. Então, eu acho que não adianta a gente fazer. A gente faz eventos com Bocelli caros, as pessoas pagam, elitistas, mas a gente também sabe retribuir também com eventos gratuitos. E só aqui no Brasil a gente fez 4 eventos gratuitos com Bocelli em vários lugares. E fora daqui a gente fez mais uns 3. Então, ele também faz eventos gratuitos, como também faz eventos pagos. Então, depende da forma com que você quer se aproximar do artista. De qualquer forma, a forma que eu vejo o trabalho da Dansar é ter um equilíbrio nisso. É poder retribuir à comunidade, à sociedade, aquilo que você mais sabe fazer. Levar isso para a comunidade, levar a cultura para as pessoas é muito importante. Eu acho que o nosso país precisa disso. E através das mãos que a gente consegue manipular, né, da minha ou de outras que gostam disso, seria sempre uma riqueza muito grande cultural para esse país, que outras pessoas, outros produtores pudessem fazer a mesma coisa. Pedro, estar com você é sempre uma alegria, é um privilégio. Tudo que você fez, faz e ainda vai fazer pelo Se marketing Deus quiser. brasileiro, unindo coisas tão importantes que é a arte, a cultura com o marketing. Queria agradecer demais você ter aceito esse convite. Eu sei que não é fácil convencer você, mas eu, com um pouquinho de insistência, eu consegui. E queria agradecer demais mesmo você ter aceito esse convite e contar essa história tão bonita que você tem. Obrigado. Eu fico muito honrado de vir aqui, sentar aqui no teu estúdio tão bonito e estar conversando com você e colocando isso daí, gravando. Em algum momento isso deve chegar em alguém que pode fazer o bem também, né? Com certeza. E é isso. Então, queridos amigos, vocês que nos assistiram até agora, vocês que conheceram, se não conheciam o Pedro, você que é um profissional de marketing que está assistindo aqui, pensa nisso tudo que o Pedro falou com carinho, considere aí inserir dentro das suas ações de marketing projetos como esses. E se você tiver interesse, me procura, eu vou ter um prazer enorme em fazer essa conexão sua com o Pedro. E semana que vem eu estou de volta.